Diz assim a palavra de Deus: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Verso 5: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíam o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Amém. Até aí, meus irmãos. Você pode se sentar. Um autor francês chamado Victor Hugo disse uma frase há mais de um século atrás. Aspas: a Inglaterra tem 2 livros, a Bíblia e Shakespeare. A Inglaterra fez Shakespeare, mas a Bíblia fez a Inglaterra. É triste ver em nossos dias, fecha aspas, é triste ver em nossos dias que muitos prédios da Inglaterra e outros países da Europa têm se tornado, muitas igrejas viraram cafés, bibliotecas e até mesmo cervejarias. Um dos fatores que sempre está presente em toda a igreja que fecha suas portas, inclusive é o caso de muitas na Inglaterra, dizem até alguns estudiosos que a Inglaterra precisa ser reevangelizada. Um dos motivos para que isso aconteça é quando o povo deixa de ser o povo da palavra de Deus. Martin Lloyd-Jones já havia dito que os períodos de eras decadentes da história da igreja sempre foram aqueles períodos em que a pregação declinou. E por outro lado, um outro homem, John Bonhoeffer, um alemão, disse que obstém-se claramente um enriquecimento nas escrituras sagradas no período de todo avivamento. Meus irmãos, hoje à noite eu queria que vocês atentassem para esse capítulo 8 que, tudo bem que eu já falei isso várias vezes, mas é o meu capítulo favorito da Bíblia Sagrada, capítulo 8 de Neemias. Eu queria que vocês notassem que Neemias e Esdras priorizaram ou colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar na vida, no cerne daquela cidade protegida pelos muros reconstruídos. O que acontece nos próximos 2 capítulos que nós vamos ver, 8, 9 e 10, nada mais é, ou melhor dizendo, o que nós vamos ver é uma obra de reforma espiritual, uma obra de avivamento ou reavivamento do povo de Deus, graças à palavra de Deus, que é o único meio de Deus, pelo qual o Espírito Santo de Deus
traz vida aos mortos, traz a alegria, paixão aos abatidos e desanimados. Só a palavra de Deus pode fazer isso, e Neemias e Esdras sabiam muito bem. Desde os dias do rei Josias, hoje de manhã no discipulado com o Luiz, nós estávamos falando acerca de Josias, ainda adolescente, quando assumiu a sua posição de rei. Ele não estava nem aí com o restante, mas quando descobriram de novo a palavra de Deus, ele se colocou na brecha para fazer uma reforma, uma das grandes reformas espirituais naquela época, no povo de Deus, inclusive em Jerusalém. Desde a época de Josias, não se viu nada igual do que Neemias e Esdras fizeram nessa época. A propósito, não só nesse dia solene, desses primeiros versos que nós lemos do capítulo 8, mas de toda a história daquele povo, até a vinda do próprio Cristo. Neemias era um homem piedoso, um homem que valorizava e priorizava o relacionamento dele com Deus, temente a Deus. Isso é um fato que nós temos considerado desde o capítulo 1. Mas agora ele, de maneira humilde, ele sai de cena, embora ele continue participando de tudo, mas ele sai de cena para que uma outra pessoa se destaque, por assim dizer, se destaca. Nós vimos na semana passada a função de Anani, lembram? E de Ananias, quanto à tarefa civil e militar na cidade. Mas agora Neemias precisa contar com um homem, não qualquer homem, alguém que vai instruir o povo na palavra de Deus, alguém preparado para essa tarefa fundamental. E esse homem, nós lemos que é Esdras. É ele que vai liderar nesse aspecto espiritual do povo, essa reforma, que, lembrem-se, não era só 52 dias, era mais de 12 anos de reforma, muito mais do que tijolos. Essa era a verdadeira reforma que Deus queria que Neemias fizesse, e aqui ele conta com Esdras, particularmente com esse homem. Respondemos a pergunta, por que Ananias? Por que Anani na semana passada? E hoje eu faço a pergunta, por que Esdras? Por que não outra pessoa? E a resposta você vai ver no livro anterior a Neemias, que tem o nome de Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, diz assim a palavra de Deus, acerca de Esdras: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Um homem, apenas um homem, que se dedicou a conhecer a palavra, a praticar a palavra, a ensinar a palavra. Isso aqui, nesse contexto, capítulo 7, versículo 10, uns 13 anos antes da chegada de Neemias àquela cidade, até então, debaixo de destroços. Ele se colocou na brecha. Neemias escolhe o homem certo, com a motivação certa, para ajudá-lo nessa grande reforma, além das muralhas. Através da vida e do exemplo de Esdras, nós vamos ver como a vida desse homem impactou toda uma comunidade inteira, especialmente acerca do desejo deles de conhecerem a palavra de Deus e o Deus da palavra. Olha comigo o versículo 1, novamente. Quando chegou o 7º mês, aqui em outubro, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem, ou seja, um só propósito, um só homem na praça, em frente da porta das águas. Observem o que? O povo que pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Que lei é essa? Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pediram que trouxesse o livro da lei de Moisés, os 5 primeiros livros que eu mencionei, que o Senhor dera a Israel. Meus irmãos, por incrível que pareça,
Aqui nós vemos que foi a iniciativa do próprio povo. O povo queria, o povo desejava a leitura pública, não só a leitura, mas o ensino da lei de Moisés, ou seja, da palavra de Deus. Eles tinham esse desejo de ouvir as Escrituras, eles queriam saber o que a Bíblia dizia, e estavam preparados para parar com o que seja o que eles estivessem fazendo de alguma obra manual, para ouvirem a palavra de Deus ser lida e ensinada. E há um movimento que atinge toda a comunidade, não é só alguns, é toda a comunidade deseja, pede que Esdras traga o livro. Queremos o livro. Leem o livro, ensina-nos o livro, a comunidade toda, sem dúvidas é uma obra sobrenatural, sem dúvidas é o Espírito Santo movendo de maneira sobrenatural, instigando as pessoas a uma fome muito mais do que pão, mas da palavra que procede da boca de Deus, o melhor e principal alimento. Eles estavam com fome dessa palavra, mas não percam de vista que esse movimento aqui não é inédito. Por quê? Porque Deus já estava trabalhando no coração de Neemias ao receber as más notícias através de Anani. Aqui Neemias está vendo as respostas das suas orações, aqueles 4 meses em jejum, oração e clamor pela cidade e pelo povo. Sem dúvidas, esse desejo no coração de Esdras em se dedicar a conhecer a palavra, a praticar a palavra, a ensinar a palavra, não era dele, era o próprio Espírito Santo, para a hora certa, a ocasião certa, isso acontecesse. Um comentarista vai escrever o seguinte acerca dessa atitude de Neemias e de Esdras, abre aspas: a comissão de Neemias, vinda da parte de Deus, foi muito mais ampla que a simples reconstrução das defesas de Jerusalém. O muro era apenas o primeiro passo na reconstrução da nação. E com Esdras, Neemias deveria estabelecer as fundações das reformas nacionais, que continuaria causando impacto por mais de 4 séculos até a vinda de Jesus Cristo. Fecha aspas. Quando o Espírito Santo age, meus irmãos, é duradouro. Não é sentimentalismo, não é emocionalismo, não é nada de manipulação barata e superficial. Ela é duradoura, ela vem e permanece. E é o que nós estamos vendo nesses primeiros versos do capítulo 8. A ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em instigar o povo a querer o principal. O povo poderia se acomodar, não é? O que era motivo de vergonha já foi reconstruído, já estamos protegidos. A nação fora, as nações fora de Jerusalém, agora estão com medo de nós, porque eles reconheceram que apenas 52 dias, com certeza foi o Senhor que nos ajudou, mas não, eles querem mais, eles não se contentam com proteção. Afinal de contas, o que adianta o sentinela guardar a casa, se não é o Senhor que a vigia? Eles querem esse Senhor, eles não estão satisfeitos apenas com a bênção da reconstrução. Observe na primeira parte do verso, quando nós lemos que o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída de madeira, para a ocasião. Isso no versículo 4. Se você olhar no versículo 5, repete essa informação. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto, ou seja, essa plataforma de madeira. Isso aqui, meus irmãos, é o precedente do que nós fazemos como igreja. É por isso que esse púlpito ocupa o centro. É por isso que esse púlpito está numa posição elevada. Não é para que vocês possam ver o quão bonito é o pastor, ou ouvi-lo de melhor forma possível. Não, é para que a palavra de Deus tenha a primazia e a centralidade. E Esdras ali, na ocasião, não tinha sistemas de microfone ou qualquer algo do tipo. E aí a gente vai entender no versículo 7 porque aqueles homens estavam espalhados na multidão, possivelmente para repetir aquilo que Esdras estava dizendo, como se fosse um telefone sem fio, mas ao mesmo tempo nós vamos ver que era uma forma de estudo bíblico, ou de instrução, para que todos entendessem o que estava sendo lido.
Esse é o papel dessa plataforma. Não é para grupo de louvor, como eu disse, não é para o pastor demonstrar o seu terno bonito, não. É para que a palavra de Deus seja acima de todos, inclusive do próprio pastor. Esse é o papel dessa plataforma de madeira. Inicialmente, à medida que as escrituras eram lidas, vemos na última parte do versículo 3, que todo povo, observem, todo povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Eles deram atenção genuína. Você não vai ver ninguém olhando nos relógios, você não vai ver ninguém distraído, preocupado com alguma coisa que está acontecendo no culto. Eles estão totalmente focados no que está sendo lido. Repito, é uma obra sobrenatural de Deus. É uma obra sobrenatural de Deus. Ninguém aqui na multidão está sonhando acordado ou de olhos sonolentos. Eles estão totalmente engajados naquilo que está sendo lido. O texto nos diz que essa audiência consistia de homens, mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Talvez os únicos ausentes fossem as mães amamentando e seus bebês. Aqui a gente não vê nada separado para os jovens, todos com um só propósito, todos reunidos naquele lugar público, naquela praça. Além disso, observe a duração, mais um ponto sobrenatural do texto. Observem a duração da leitura, lá no versículo 3, na primeira parte. Ele, ou seja, Esdras, leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Eu não sei se você fica impaciente quando eu estou lendo um texto mais longo, inclusive quando a gente leu o texto, o capítulo 3, cheio de nomes, até difícil de mencionar, ou o capítulo 7, que eu pulei aquela lista enorme. Agora imagine você estar de pé, desde manhã, pelo menos aqui acredito que 6 horas de leitura. 6 horas de leitura. Só para vocês terem ideia, se ele fosse ler os 5 livros, levaria 12 horas. É bem provável que foram algumas porções que Esdras lia, porque como eu mencionei, lá no versículo 7, você vai ver que os levitas, ou os pequenos grupos disponíveis para repassar a mensagem, para instruir o povo, para ensinar o povo, porque não era só uma questão de ouvir, mas entender, para que eles pudessem colocar em prática. Nós não sabemos o quanto foi lido, mas pelo menos 6 horas. Talvez isso custou até as cordas vocais de Esdras. No passado, pregadores cuspiam sangue, porque eles pregavam por muitas horas, com muito esmero, a multidões. E o povo ali, como um só homem, ouvindo a palavra durante 6 horas. Agora, também digno de nota, e eu gostaria que você prestasse atenção nesse detalhe, é a postura do povo. 2 momentos que nós vemos aqui acerca da postura do povo. Olha comigo, lá na segunda parte do versículo 5. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esse se levantar, meus irmãos, é um sinal de reverência. Não é um gibi que vai ser lido, não é uma revista qualquer, não é um artigo de quem quer que seja, é a palavra do próprio Deus, a mesma palavra que criou todas as coisas que existem, é a palavra de Deus. É por isso que normalmente eu peço para que vocês se coloquem de pé, em reverência. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Mas aqui eu destaco um adendo. Tomem cuidado, que não é sempre necessariamente sinal de reverência nos colocarmos de pé para ouvirmos a palavra, caso talvez você tenha algum problema físico, que não faça isso, você não é menos reverente. Vocês são lembrados em Lucas no capítulo 10, versículo 38, enquanto Jesus ensinava a palavra, Maria estava de pé? Não, ela estava sentada aos pés de Jesus. Às vezes nós podemos estar de pé, mas totalmente irreverentes quanto à nossa posição. Também um outro texto interessante, lá em Jeremias,
Não sei se vocês estão lembrados, mas Jeremias, capítulo 36, o povo pede para que um escriba lesse sentado e ensinasse o povo, enquanto eles estavam sentados. Então toma muito cuidado, porque talvez a gente pode fazer com que isso seja algo meramente religioso, e não é essa a questão aqui. Eu quero ler um comentário de um pastor nesse sentido. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, quanto à nossa posição física, ok? É um erro tanto exegeticamente quanto liturgicamente falando, insistir que ficar de pé é a única postura correta para a leitura das Escrituras. Mas, guarde bem isso, mas em um ambiente em que os membros da igreja cada vez mais relaxam na adoração, qualquer desculpa para introduzir posturas físicas que nos chame a atenção, especialmente à custa do conforto pessoal, é pelo menos bem-vinda. A adoração deve nos custar algo fisicamente. E eu aproveito para dizer quanto à oração. Pastor, é errado eu orar que não seja necessariamente de joelhos? Tem algum problema se eu orar em outra posição? Meus irmãos, eu digo o seguinte: se colocar os seus joelhos no chão faz com que você esteja desperto, ou seja, dissipe a sonolência ou a preguiça, faça isso. Faça isso. Ore de joelhos. Porque dificilmente você deitado na sua cama, se você tem que orar de madrugada, dificilmente você vai permanecer muito tempo orando. Os joelhos nessa posição, não só de reverência, mas até fisicamente falando, nos ajuda a estarmos totalmente atentos ao que nós estamos fazendo. Então não é errado se você estiver deitado orando, se você permanecer acordado orando, ou dirigindo e orando. Não, pelo contrário, faça isso. Ore sem cessar todo o tempo, em qualquer lugar. Mas se você tiver condição de fazer isso, não faça meramente como um religioso, muito menos como um sadomasoquista, pela dor do joelho, como se isso fosse fazer de você mais santo. Não, não é isso. Às vezes me incomoda quando eu estou de joelhos, e eu vou esticar os joelhos para continuar orando. Eu não estou sendo menos santo por isso. Mas se isso te ajuda nessa disciplina tão necessária, faça. Se coloque de joelho. Talvez é algo que nós temos que resgatar na nossa cultura reformada, não é verdade? Perdemos aquele senso de temor e reverência antes dos cultos, antes que a liturgia de abertura aconteça. Quando nós entramos para dentro desse espaço, nos ajoelhamos e lembramos o que estamos fazendo, especialmente nas nossas agendas lotadas, em meio à correria. Às vezes é algo que nós precisamos resgatar, talvez necessário para os nossos dias. Finalmente, olhe comigo no versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Em outra versão, liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Aqui nós vemos o papel da pregação, o papel fundamental da pregação, que é loucura. Por que é loucura? Porque Deus usa pecadores através de uma pregação onde Ele traz vida, só Deus para fazer isso. Não é o pregador, é o papel da pregação. Por isso que Paulo vai dizer que é loucura. Deus usando vasos frágeis, falhos, para que a sua vontade seja estabelecida, para que vida seja trazida dentre ossos secos, como nós vemos aquela bela visão daquele profeta naquele vale de ossos secos. Meus irmãos, o que é a pregação? Embora a pregação clara não é uma tarefa simples de ser feita, talvez você olhe alguém que prega de maneira simples e direta, você não tem ideia do trabalho que é para aquela pessoa fazer aquilo, por mais simples ou fácil que pareça ser. Não é, meus irmãos, não é. É necessário esmero, horas de estudo, horas de oração. Calvino dizia que era necessário 90% de oração e 10% de inspiração.
é um trabalho árduo, mas necessário. O púlpito, meus irmãos, não é uma vitrine para que qualquer pregador possa expor o quão eloquente ele é, ou quão acadêmico ele é. Não é o papel do púlpito. Não é o papel do púlpito. Eu não estou dizendo que ser eloquente é algo ruim. Eu não estou dizendo que ser acadêmico é algo ruim. Mas se você conhece a pregação ou busca simplesmente eloquência e academicismo, ela de nada vale. Deus não vai usar isso se a motivação da pregação for nesse viés acadêmico ou eloquência. Um dos pregadores mais eloquentes e acadêmico dentre os apóstolos escreveu o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. As nossas igrejas, eu falo denominacionalmente falando, estão morrendo porque nós estamos substituindo devoção a Deus por academicismo. Estamos substituindo piedade por eloquência. É por isso que as nossas igrejas estão morrendo. E quando a palavra de Deus louva esse Deus na simplicidade de uma pregação séria, direta, no poder do Espírito Santo, o resultado, adivinha qual é? Nada menos do que nós lemos no versículo 6. Olha comigo o versículo 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Meus irmãos, será que nós vamos ter o privilégio de ver um movimento como esse? Local, estadual, nacional ou até mesmo mundial? E eu concluo perguntando: aonde estão os homens e mulheres que se colocarão na brecha da oração e da dedicação à palavra de Deus? Sexta-feira nós fizemos aqui uma vigília de oração com esses dois temas: Bíblia e oração. Não há vida, não há reavivamento, não há avivamento sem Bíblia e sem oração. E eu pergunto: aonde estão as mulheres? Aonde estão os homens que vão se colocar na brecha? Eu não sei se você conhece a história da OM, que é a Operação Mobilização, uma organização missionária em mais de 116 países. Eu perdi o número da quantidade de missionários. Sabe como surgiu essa missão? Uma empregada. Ela conhecia alguns jovens que iam para o México e faziam viagens a curto prazo no México, jovens cristãos. Ela começou a orar pela vida daqueles jovens. Uma empregada que conhecia aquele grupo de jovens. E naquele grupo de jovens surgiu George Veller, o fundador da missão. Uma empregada. A oração de uma empregada, que poucos sabem até mesmo o nome dela. Eu nem lembro o nome da empregada, mas isso não importa. Nem mesmo o nome de George Veller. Meus irmãos, vocês e eu vamos um dia ficar estupefatos, surpresos com o tamanho do galardão de homens e mulheres que você nunca ouviu falar na mídia, que nunca esteve em WhatsApp, que nunca foi mencionado em Instagram e que não tem nenhum seguidor no YouTube. Vocês vão ficar surpresos, porque Deus sempre fez isso. Será que você que me ouve nessa noite, eu não vou pedir para você se colocar de pé, eu estou me sentindo
incomodado, não sou desse tipo de fazer apelo para as pessoas se colocar de pé, mas não precisa fazer isso. Mas no seu coração, será que você tem a coragem de hoje à noite dizer como Josué: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos o Senhor? Será que você pode se colocar na brecha dessa forma? O mundo inteiro pode estar de ponta cabeça, todo mundo pode ir no curso que o mundo direcionar, mas eu permaneço crendo, orando, esperando, para que Deus tenha misericórdia de nós e venha nos avivar de novo, para que o nome dele seja novamente invocado. Eu tenho falado com a Vânia que eu tenho um lema. O meu lema é uma figura que eu uso, simplesmente uma forma de dizer o que eu estou tentando viver espiritualmente falando. Eu estou correndo. E às vezes quando eu estou correndo, alguém quer aprender a correr e eu diminuo a minha velocidade, que eu costumo correr sozinho, para acompanhar a velocidade daquela pessoa. Só que ela não quer correr por muito tempo, ela não quer pagar o preço da disciplina necessária para que ela possa correr, mesmo que em uma velocidade menor, mas que com o tempo talvez ela possa até melhorar. Mas ela desiste, talvez ela até comece bem, ela desiste. E aí eu falo para a Vânia: eu estou correndo. A pessoa parou, eu vou continuar correndo. Outros vão ver e vão querer correr, vamos correr, eu estou correndo. Meus irmãos, mesmo que eu chegue no final sozinho, na verdade eu nunca vou estar só. Espiritualmente falando, o que você tem feito? Você quer correr? Então vamos correr. Não sei se vocês se lembram, caminhando, antes de eu ler um enxerto de um filme muito famoso, Forrest Gump, um dos melhores na minha opinião. Era um homem que tinha um problema, que até então na época não conhecia como autismo, e uma vez ele simplesmente decide começar a correr. Dá na louca, como dizem, ele começa a correr. E a corrida do homem é tão doida que ele não corre só na nação dele, no país dele, ele sai correndo no mundo todo. E é interessante, não sei se já aconteceu isso com você, mas isso acontece comigo. Quando eu vejo alguém correndo, às vezes eu estou dirigindo, eu até falo para a Vânia, dá vontade de parar o carro e sair correndo junto com a pessoa, não sei por que isso. Mas no filme mostra bem isso. As pessoas veem aquele homem correndo e do nada todo mundo para de fazer o que eles estão fazendo e começa a correr com ele. E são anos que ele está correndo, tanto é que ele fica cabeludo, barbudo, e aí cria um movimento até espiritual, que todo mundo corre com ele, e aí as pessoas, o mundo todo começa a querer saber por que aquele homem corre, por que todo mundo vai atrás dele. E aí o pessoal começa, os repórteres começam a perguntar para aquele pessoal: por que vocês estão correndo atrás deles? Eles: não sei, ele está correndo, a gente também está atrás. E aí de repente ele para e fala assim: eu preciso voltar. E aí ninguém entende, preciso voltar. Então tá, vamos voltar, eles voltam. Meus irmãos, eu acredito que essa é uma lição espiritual para nós. Quando o povo olhou para Neemias, quando o povo olhou para Esdras, a vida de devoção daqueles homens era algo contagioso. A vida de devoção daqueles homens era algo contagioso. Eles não só pregavam, eles viviam a palavra. E nós precisamos pedir, meus irmãos, não se distraiam, por favor, já estou terminando. Nós precisamos pedir para que Deus nos ajude a orar como Billy Graham. Billy Graham usou uma frase só, no quarto de um dos homens que Deus mais usou na história. Ele pediu assim: faz de novo. Faz de novo. E olha o que Billy Graham foi. Eu vou encerrar com uma frase, um enxerto de um homem que eu amo, Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores na minha opinião, e um dos maiores pastores na minha opinião, em inglês. Olha o que ele disse acerca da palavra de Deus, abre aspas: o que sempre anuncia a aurora da reforma ou do avivamento. Ele começa perguntando: o que vem anunciar a aurora da reforma ou do avivamento? Ele responde: é o interesse renovado pela pregação. Não só ele, mas um novo tipo de pregação.
O avivamento da verdadeira pregação sempre anuncia os grandes movimentos da história da igreja. Quando a reforma e o avivamento chegam, eles sempre levam a grandes e notáveis períodos de pregação que a igreja já conheceu. Isso foi verdade no começo, de acordo com a descrição do livro de Atos, e foi também na reforma protestante. Lutero, Calvino, Knox, Latimer, Hitler, todos esses homens eram grandes pregadores. No século 17, ocorreu exatamente o mesmo. Os grandes pregadores puritanos e outros. O século 18, Jonathan Edwards, Whitefield, os Wesleys, Rowlands, Harris, eram todos grandes pregadores. Foi uma era de grandes pregações. Sempre que ocorrem reforma e avivamento, esse é inevitavelmente o resultado. Fecha aspas. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós queremos, como um só povo nessa noite, clamar que o Senhor venha avivar a Tua obra em nós, para que possamos invocar o Teu santo nome. Pai amado, não permita que nós venhamos a desprezar a Tua palavra, quando nós a ouvimos e não a obedecemos. Cumpra o propósito pelo qual o Senhor a designou para essa noite, não só na vida daqueles que estão aqui, mas naqueles que irão ouvir para essa pregação. Pai, eu te agradeço pela Tua graça, que não parou em Neemias, não parou em Esdras, ela continuou. Nós não somos os únicos. Assim como de maneira equivocada Elias pensou que ele era o único. Não, o Senhor sempre tem pessoas no anonimato que o Senhor tem separado. E Pai, que esse seja o nosso sonho, o nosso desejo, de ver um dia a nação brasileira não mais conhecida como a nação do futebol, mas a nação cujo Deus é o Senhor, a nação do povo da palavra de Deus. Começa isso em nós, Pai. Começa isso na segunda igreja. Continue e faça com que outras igrejas sejam alvo desse movimento do Teu Espírito Santo. E um movimento que não vai acontecer sem oração e sem a pregação da Tua palavra. Oh Senhor, que a nossa igreja seja uma igreja que viva isso, Pai. Desde as nossas casas, no nosso particular, e que isso possa refletir aonde quer que o Senhor nos coloque, para a glória e para o louvor do Teu santo e precioso nome, Pai. Nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém.